enquanto nós aqui também meditamos. Livro dos Atos, capítulo 27, a partir do primeiro verso. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Abramítio, que estava de partida para custear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quínido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos ao lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez de público, fazer essa oração em nome de Jesus. Sentai-vos. O Peregrino, o livro de John Bunyan, é o livro mais vendido depois da Bíblia. Foi escrito por ele durante sua estada na prisão, por causa da pregação do Evangelho na Inglaterra. John Bunyan escreve nesse livro uma história de um homem, um jovem peregrino chamado simplesmente de cristão, que é atormentado pelo desejo de se ver livre do fardo pesado que ele carrega nas costas. Ele então segue sua jornada por um caminho estreito, que é para ele indicado por um homem chamado evangelista. E esse evangelista leva o peregrino por esse caminho estreito, e é por esse caminho que ele deveria seguir a fim de alcançar a cidade celestial. Quando você lê o livro ou assiste o filme, que foi recentemente relançado, você encontra na narrativa alguns personagens e lugares estereótipos pelos quais o peregrino atravessa e pessoas com as quais ele depara. Ele encontra a hipocrisia, a boa vontade, o senhor intérprete, o gigante desespero, a cidade da destruição, o castelo das dúvidas, etc. Inclusive, poderia sugerir a você que amanhã, após a entrega dos convites e do seu almoço, você poderia assistir esse filme à tarde com a família. Será um programa muito interessante, bem proveitoso. Ele vai se deparando com todos esses lugares, com todas essas pessoas. E, consoante os seus estilos, características e personalidades, ele vai lidando com cada uma dessas situações na sua vida. Nesse ínterim também surgem várias adversidades. E ele padece sofrimentos e chega a se perder e a ser torturado e vem quase a se afogar. Apesar de tudo, o peregrino se mantém sempre sóbrio, encontrando auxílio do companheiro de viagem, o fiel. Fiel é o seu companheiro na viagem, nesse caminho que foi apontado pelo evangelista, que leva até a cidade celestial. Fiel é um dos seus concidadãos, um amigo seu que mora nas imediações da sua casa. Porém, conforme o caminho vai se desenvolvendo, se desenrolando, fiel ele é
executado por os infiéis na feira das vaidades. Eles se opõem à busca dos peregrinos. Eles não querem que os peregrinos cheguem à cidade celestial e acabam executando o fiel. Mas cristão acha um outro companheiro. Ele encontra esperança, que é quem mais tarde vai lhe salvar a vida. E eles seguem a dura jornada até que chegam ao destino almejado. Mas vale a pena assistir ainda assim. Muito bem. Estou falando aqui que eu dei spoiler. Não, um filme muito mais maravilhoso do que isso que eu acabei de dizer. É só para deixar você um pouco mais de vontade de assistir. A história do peregrino, ela se contrasta e tem um pouco a ver com a história que nós vamos nos deparar na nossa caminhada em direção ao final do livro de Atos e a viagem do apóstolo Paulo. Uma vez que foi decidida a viagem do apóstolo para Roma, foi autorizada a sua viagem após ele ter apelado ao imperador para que o julgasse das acusações que foram proferidas pelos judeus contra ele. Um longo e um perigoso caminho também separava o nosso herói, nosso apóstolo, do seu destino. E agora o velho pregador, o prisioneiro do império, para conseguir se apresentar ao imperador a fim de ser julgado, teria que, antes de mais nada, sobreviver à viagem. Nós vimos recentemente, no dia 7 de outubro, mais precisamente, um ataque do grupo terrorista Hamas a Israel. E esse ataque aconteceu no dia do Yom Kippur, dia do feriado, dia do jejum dos judeus. Um dia muito importante. Lá no Antigo Testamento, quando existia o templo, quando existia o tabernáculo, o dia do Yom Kippur era o dia da expiação, o dia do perdão. Esse dia era o dia em que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, levando o sangue da expiação pelo povo e oferecia o sacrifício diante de Deus. E quando o sacrifício era aceito, significava que o povo tinha sido perdoado. E eles então celebravam, eles se alegravam na presença do Senhor. Nós vamos ver no texto que esse dia do jejum acontece durante essa viagem do apóstolo Paulo. Ou seja, era mais ou menos essa época do ano em que eles estavam fazendo essa viagem. E essa viagem seria realizada num momento muito impróprio, porque havia grandes tempestades, o mar ficava agitado, estava se aproximando do inverno, e a viagem era muito difícil. Era impossível navegar diretamente de Cesareia Marítima até Roma, pelo mar Egeu, pelo mar aberto. Eles teriam que fazer viagens beirando a margem do mar, beirando ilhas, beirando encostas, para que não fossem apanhados pelas tempestades que começavam a se formar a partir daquele período. E o texto nos conta que o apóstolo Paulo embarca nessa viagem que é longa, que é perigosa, mas que é a viagem que estava levando ele ao destino que o Senhor queria que ele chegasse. E eu e você também estamos atravessando por uma viagem longa, uma viagem perigosa, muitas armadilhas, muitas intempéries, muitos problemas estão à nossa frente. Enquanto não chegamos à nossa casa, à nossa cidade celestial, como na história do peregrino, ao lugar onde nós seremos julgados pelo nosso Senhor, não por imperador terreno, mas pelo nosso Mestre, para que possamos adentrar na glória, na eternidade e receber o nosso galardão. Há uma viagem a ser vencida, há uma viagem a ser superada. E nós vamos olhar para esse texto com a proposta de aprender com as experiências vividas pelo apóstolo Paulo e seus amigos, algumas lições práticas que podem nos ajudar a vencer essas dificuldades que nós encontramos ao longo dessa nossa peregrinação por esse mundo. Amém? Estamos juntos até aqui, amém? O que aconteceu? Você não deixou vocês com sono? Vocês não jantaram ainda? O que está acontecendo? Quem está vivo, diga amém. Amém. Muito bem, vamos lá, gente. Me ajuda aí. Eu estou sem voz, vocês não estão, não. Se eu estiver sem voz, vocês vão ficar fraquinho, daqui a pouco a gente para. Mas vamos lá. Esse texto vai trazer algumas informações para a gente. E
olhando para ele, primeiro a gente encontra no verso 1 que Lucas volta a narrar na primeira pessoa. Ele volta a falar na primeira pessoa no plural. Ele fala assim: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, ou seja, a partir daqui, Lucas volta a acompanhar Paulo na sua viagem, além de Aristarco, que é citado, e talvez outras pessoas fizessem parte da comitiva. Esses homens decidiram viajar como prisioneiros, ou seja, se tornaram prisioneiros também. Paulo estava caminhando, estava navegando rumo ao seu julgamento como preso, e ele havia sido entregado com outros presos, havia sido entregue com outros presos ao centurião. Era como se fosse uma embarcação para transportar presos até o julgamento ou talvez até a execução. Porque naquela época o circo de Roma fazia espetáculos. E os espetáculos em Roma tinham a ver com a morte de condenados. As pessoas se reuniam nas arenas para ver as feras devorarem os condenados, para ver eles lutarem até a morte e assim por diante. Então era um navio desse que Paulo embarca e Lucas e Aristarco resolvem ir com ele. Talvez você se sentisse bastante motivado, talvez eu também me sentisse assim. Se tivesse que fazer uma viagem para a praia, junto com um amigo, para estar em algum resort, desfrutando de férias, mas esses dois amigos de Paulo resolvem ir com ele para um tribunal e na companhia de prisioneiros condenados e outros que deveriam ser julgados. Talvez sobrasse para eles também, mas eles não se preocupam com isso e eles resolvem embarcar junto com o apóstolo Paulo. E essa viagem tem início, e o navio não tinha o itinerário de destino da comitiva para Roma. Uma porque, como já disse, as tempestades eram frequentes naquele tempo, e outra porque o navio que eles desejavam não passava por ali. Hoje, se você quiser ir para o Rio de Janeiro de avião, daqui de Rio Preto, você não tem avião daqui para o Rio de Janeiro, se eu estou enganado, acho que ainda não tem. Você tem que embarcar para São Paulo para lá, ou para Recife, ou seja, para onde for, gente, só tem para São Paulo para Brasília, se não me falha a memória, nos outros voos esporádicos. Era mais ou menos assim essa situação. Eles teriam que fazer uma baldeação pelo caminho. O nome chique agora é conexão. Mas o tempo lá, antigamente, falava-se baldeação. Eles tinham que fazer uma baldeação no caminho. Então essa viagem começa no navio errado, um navio que não levaria ao destino, e eles precisariam contar com a providência do Senhor para que encontrassem outro navio no caminho que os levasse até onde precisavam chegar. No verso 3, nós vemos a manifestação da bondade de Deus, que mesmo naquela situação desfavorável, ele permite que o velho pregador seja assistido por um centurião bondoso que deixa com que as pessoas cuidem do apóstolo Paulo. Paulo já era idoso, como vimos anteriormente, ele já tinha passado há muito da expectativa de vida das pessoas daquela época. Então talvez fosse o Senhor, na nossa realidade hoje, com mais de 70 ou 80 anos. Paulo deveria ter por volta dos 60 anos nessa ocasião. E Deus coloca um centurião chamado Júlio, que permite que ele seja cuidado, que ele seja assistido, para que tivesse condição de chegar bem no seu destino. No verso 4, eles precisavam maior do que o navio para oferecer proteção para eles. E eles então navegam guardados pela ilha de Chipre. O navio precisa enfrentar ventos contrários, eles precisam de algo maior do que o navio para oferecer proteção. Precisam da ajuda de uma ilha, defesa, da proteção de uma ilha. Nos versos 5 e 6, eles encontram o navio que eles precisavam. O centurião vê um navio que vinha do Egito, com destino a Roma. O Egito era o celeiro da cidade de Roma naquela época. O Egito produzia cereais e os romanos consumiam os cereais que eram produzidos no Egito. Hoje o Brasil produz cereais e exporta para grande parte do mundo. E nos versos 7 e 8, eles conseguem avançar em direção ao destino, agora no navio que ia realmente para Roma. E mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo tendo uma viagem muito perigosa pela frente,
estamos aqui. Olhando para essas informações que esse texto nos traz, é possível que façamos algumas aplicações práticas que têm a ver com a nossa vida e com a maneira como nós podemos avançar nessa nossa caminhada, na nossa peregrinação, navegando nesse ambiente hostil e perigoso que é o mundo que nós vivemos hoje em dia. Nós vamos aprender com esse texto que a nossa caminhada, ou a nossa navegação por esse mundo, a nossa viagem, a nossa peregrinação rumo ao nosso destino, vai se tornar mais fácil para nós. Em primeiro lugar, quando nós temos a companhia de quem pode nos dar suporte nas nossas necessidades. Irmãos, é preciso que nós aprendamos a andar em boa companhia. Nós iniciamos essa nossa reunião de hoje lendo o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. É impossível ser bem-sucedido no mundo sozinho, todos precisam de ajuda. É impossível caminhar na vida cristã sem a ajuda de ninguém. A gente ouve de forma muito frequente pessoas dizendo que, olha, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas eu sou crente na minha casa. Eu sou crente sozinho, eu não preciso de estar numa comunidade. Irmãos, isso é uma estratégia do inimigo para afastar as pessoas de Deus e destruí-las. Porque andar sozinho é uma ferramenta que o diabo usa para destruir as pessoas. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, é importante que nós tenhamos boas companhias ao nosso lado. Nós vemos aqui que Paulo, na sua viagem a Roma, o Senhor providenciou para ele companheiros de viagem, o Senhor providenciou para ele um bom relacionamento com a autoridade estabelecida ali, que era o centurião, e o Senhor providenciou para ele amigos que o ajudaram ao longo do caminho. Então ele não só tinha companheiros que estavam com ele durante todo o percurso, não só ele tinha um bom relacionamento com a pessoa responsável por ele naquele momento, que era o centurião, como também ao longo do caminho outras pessoas foram dando suporte, dando ajuda e oferecendo amizade e conforto para ele conforme ele ia precisando. A nossa navegação, a nossa peregrinação por esse mundo vai se tornar mais fácil quando nós nos aproximarmos de pessoas que podem ser bênçãos na nossa vida, pessoas que podem nos ajudar a construir, pessoas que nos ajudam a crescer. E nós precisamos ser essas pessoas também na vida de outras pessoas, porque não adianta a gente querer colher aquilo que não planta, não adianta a gente querer construir relacionamentos e querer que relacionamentos se fortaleçam se nós não nos esforçamos para isso. Nós vemos aqui que Lucas estava acompanhado de Aristarco, um homem que ele ganhou lá na Macedônia, na sua segunda viagem missionária. E agora Aristarco estava com ele. Paulo um dia foi lá na Macedônia, anunciou o Evangelho, depois que ele teve aquela visão que um homem da Macedônia vinha e dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele queria ter ido levar o Evangelho na Ásia, não foi possível, mas agora aquele homem, Aristarco Macedônia, estava com ele durante a viagem. Lucas, o médico amado, o acompanhava. O centurião, vendo a situação do apóstolo Paulo, estava dando assistência, tratando ele com humanidade. E pelos lugares onde ele ia passando, outros amigos o ajudaram. Irmãos, eu e você precisamos de gente. Eu e você precisamos de pessoas. Nós precisamos orar sempre a Deus que coloque gente no nosso caminho, que nos ajude a crescer, que nos ajude a caminhar, que seja o suporte, a fortaleza que nós precisamos nos momentos de dificuldade. E nós precisamos ser essas pessoas também. Nós precisamos ser as pessoas que vão dar uma palavra de conforto quando todo mundo está desanimado, uma palavra de consolo quando alguém está desesperado, uma palavra de fé, principalmente uma palavra de fé, quando as pessoas estão descrentes e angustiadas. Nós não podemos ser aquelas pessoas do desenho do Lip Hard, ó vida, ó céus, ó azar, porque a nossa fé não nos ensina isso. A palavra do Senhor não nos ensina assim. Nós aprendemos pela palavra de Deus que o cristão, ele não é uma pessoa alienada, não é alguém que está falando que está tudo fácil, quando está difícil, mas é uma pessoa que tem sempre uma palavra de fé diante da dificuldade.
O cristão é o Sadraque, o Mesaque e o Abednego diante de uma fornalha e um rei enfurecido. Diz a eles assim: olha, eu quero ver quem é o rei que vai livrar vocês da minha mão. Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E eles dizem assim: olha, nós sabemos que nós não temos como responder isso para o Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão, mas todavia, se Ele não livrar, nós não nos prostraremos diante da sua espada. Ou seja, se eu tiver que passar pelo fogo, que seja, mas eu não vou desobedecer ao meu Senhor, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai muito além dessa vida aqui, porque essa vida aqui vai acabar para todo mundo. Todos nós morreremos, mas cedo ou mais tarde todos nós iremos. Mas o importante não é como partiremos ou quando partiremos daqui, mas é onde estaremos quando partirmos dessa vida. E quem sabe que vai estar na eternidade com Jesus tem sempre a palavra de fé e pode consolar outras pessoas. Aleluia. Porque temos esperança, porque temos alegria, uma alegria indizível, um eterno peso de glória. Eu li um livro espetacular ontem hoje, John Piper, um homem chamado Jesus Cristo. Um livro muito bom. Recomendo vocês que leiam. A gente deu para ir lá na casa da sogra para descansar um pouquinho. Eu aproveitei para ler um livro. Ontem, hoje, eu zerei um livro pequenininho, muito bom o livro. Nos ensina a enxergar um pouco mais quem é Jesus. Enche nosso coração de alegria, nosso coração de esperança. Então nossa caminhada se torna mais fácil. Nossa peregrinação se torna mais fácil quando temos companhia de quem pode nos dar suporte nas nossas necessidades. Segunda coisa que nos ajuda a viajar melhor por esse mundo, diante de tantas tribulações e dificuldades, é quando nós confiamos na providência de Deus, mesmo quando os recursos não são suficientes. Os versos 4 a 6, nós vemos aqueles homens saindo de Cesareia, num navio inadequado, que não ia para o lugar onde eles iam. Os estudiosos dizem que provavelmente esse navio que sai de Cesareia era um navio pequeno, que servia apenas para andar perto da costa, levando pessoas por viagens curtas. Não era o avião que não era o navio que eles precisavam, não era o mais adequado, mas era o que o Senhor tinha para aquele momento. E eles embarcam ali, crendo na providência do Senhor, para providenciar aquilo que eles necessitavam. E nós vemos que no andar, no caminhar, no desenrolar da viagem, no caminho o Senhor providencia o navio adequado. Nós precisamos crer, irmãos, que a providência de Deus ela se manifesta conforme nós andamos. A providência de Deus ela não vai vir antes de a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. A Bíblia ela é muito clara nisso tudo para a gente. Nós vemos lá no Antigo Testamento, o maná só começou a cair quando o povo já estava no deserto. O Mar Vermelho só se abriu quando o povo colocou o pé na água e começou a caminhar. Nós vemos que Lázaro só sai do túmulo depois que a pedra é tirada. O milagre do Senhor só vai acontecendo, a batalha de Josafá só é vencida quando o povo começa a adorar a Deus e desce em direção ao campo de batalha. O gigante só é derrubado quando Davi tira a pedra, coloca na funda e lança a pedra contra o gigante. Eu e você precisamos confiar na providência do Senhor. A nossa viagem ela vai se tornando mais leve, ela vai se tornando mais fácil, a nossa peregrinação vai se tornando mais proveitosa quando nós confiamos que o Deus que nos chamou, o Deus que nos sustentou até hoje, é aquele que vai nos sustentar no desenrolar do nosso caminho. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós precisamos aprender a confiar na providência do Senhor. Nós precisamos aprender que nós podemos entregar o nosso dízimo, que ele não vai fazer falta, porque não é o dinheiro que a gente ganha que nos sustenta, que sustenta o nosso Deus. Quando nós entregamos o nosso dízimo, quando somos generosos na nossa oferta, nós estamos demonstrando para nós mesmos que nós não precisamos confiar no dinheiro, porque quem nos sustenta é o Senhor. Há pessoas que entendem a questão do dízimo e das contribuições de outras formas, mas eu gosto de pensar que eu preciso entregar o meu dízimo ao Senhor, porque daquilo que Ele coloca na minha mão que pertence a Ele, Ele quer que eu devolva uma parte para que eu não me esqueça de quem Ele é. Toda vez que eu entrego, e irmãos, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, e desde o meu primeiro salário eu entrego o dízimo.
E não me faltou nada. Deus me sustentou até hoje. E não vai faltar. Ser dizimista, ser ofertante é um privilégio, é uma alegria. E é uma demonstração, uma declaração de confiança, de fé na providência do Senhor. O dízimo não é para Deus, o dízimo é para mim. Para que eu não me esqueça de quem Deus é. Para que eu não me esqueça de onde o recurso vem. Então eu e você precisamos disso. Nós precisamos confiar na providência do Senhor. Nós precisamos confiar que a chuva vai vir. Nós precisamos confiar que o alimento não vai faltar. Nós precisamos confiar que a nossa fé não vai esmorecer. Nós precisamos confiar que o Senhor vai nos guardar do pecado. Nós precisamos confiar que o Senhor vai nos proteger da tribulação. Nós precisamos confiar que quando os nossos olhos fecharem nesse mundo, nós estaremos agora com o Senhor. Confiança na providência de Deus é o que nos faz caminhar com alegria por esse mundo. Tem um cântico nosso plenário que diz: queres desse mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual o lutador, guarda contato com teu Salvador. Confie no Senhor, confie na providência de Deus. Nós precisamos confiar. Aqueles viajantes saíram com um navio inadequado, no meio do caminho o Senhor providenciou o navio que precisava. E eles conseguiram continuar a viagem. Aqui não foi fácil a partir daí. Nós vamos ver aqui no finalzinho desse livro de Atos como foi difícil chegar a Roma. Mas o Senhor é o Deus da providência. O Senhor que tinha o propósito de que Paulo testemunhasse também a Roma, ele ia providenciar tudo aquilo que fosse necessário para que a viagem acontecesse, ainda que com dificuldade. Amém? Não será fácil chegarmos na glória. O Senhor Jesus disse que é com muito esforço. Mas nós temos a providência do Senhor do nosso lado. Deus está do nosso lado. Amém, irmãos? Terceira lição importante para nós, que nos ajuda a tornarmos a nossa caminhada, a nossa peregrinação mais fácil, é quando nós recebemos a proteção de Deus em meio às dificuldades. Nos versos 7 e 8 nós aprendemos que quando o destino é cumprir o propósito de Deus para nós podemos contar com a sua proteção em meio às dificuldades e lutas. O Senhor providenciou o navio maior, o Senhor providenciou a ilha de Chipre, o Senhor providenciou a ilha de Creta, o Senhor foi dando a eles aquilo que eles necessitavam para que a viagem acontecesse, para que o destino fosse alcançado. Irmãos, Deus está ao nosso lado. O salmista escreve no Salmo 91 que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ele diz que o Senhor é o seu Deus, e o Senhor o guarda em todos os seus caminhos. Não é que as situações adversas deixam de existir. Lá no Salmo 91 também colocado que há o espanto noturno, que há a praga que assola o meio-dia, que há a seta que caminha na escuridão, que há a serpente, que há o leão, tem um monte de coisa lá fora. As dificuldades existem, os perigos são verdadeiros, as tribulações são grandes, o pecado nos assedia, o inimigo é motivado, o diabo está rugindo ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar, mas nós temos a proteção do Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar que o Senhor está nos protegendo e precisamos nos submeter à proteção do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos a proteção do Senhor, mas não nos submetemos a ela. Nós achamos que o Senhor tem que nos proteger do nosso jeito. Tem gente que acha que carregando um amuleto vai ter proteção. Tem gente que acha que é porque ele ora que ele tem proteção. Eu vi um adesivo no carro essa semana: proteja a sua família, ore por ela. Já vi também escrito: proteja a sua família, reze por ela. Irmãos, não é a reza e a oração que protege a nossa família. Quem protege a nossa família é o Senhor. É nele que está a proteção. E não é porque a gente ora muito, porque a gente ora pouco. Não é porque a gente faz sacrifício ou deixa de fazer. Não é porque a gente cumpre alguns protocolos religiosos ou não. Mas é porque nós nos submetemos à proteção de Deus que nós somos protegidos. É porque nós decidimos ser obedientes ao Senhor. É porque nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e confiamos que Ele é a nossa proteção. Você orando pouco, orando muito, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. O poder de Deus não aumenta e nem diminui conforme nós oramos ou deixamos de orar.
Como eu disse agora há pouco, que contribuir na obra do Senhor é um privilégio, orar também é. A gente não ora porque é uma necessidade, a gente ora porque é um privilégio. Essa semana eu fui convidado para tomar um café com o prefeito de exercício, é um privilégio. Fui lá, participei da reunião, tomei um café, orei no gabinete do prefeito. É um privilégio, é um privilégio muito maior do que tomar um café com o prefeito e poder conversar com o rei do universo todo dia. Nesses 6 anos, é a segunda vez que eu entro no gabinete do prefeito. E as 2 vezes com o prefeito em exercício, não foi com o prefeito titular, com o prefeito em si. Outra vez sobre o vice-prefeito e hoje foi, essa semana, o prefeito em exercício, que é o presidente da Câmara. O prefeito que mesmo está de férias. Mas o privilégio é muito maior do que esse. É poder conversar com o Rei do Universo todos os dias, em todos os momentos. Podermos chegar à presença do Senhor, falar com Ele, sermos aceitos, sermos ouvidos. E nós podemos caminhar nesse mundo sob a proteção do Senhor. Nós podemos receber essa proteção no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Mas o Senhor quer nos proteger, quer nos guardar, quer nos livrar, mas nós precisamos também nos submeter a Ele. Se aqueles homens quisessem estar protegidos, eles precisavam navegar debaixo da proteção daquelas ilhas que o Senhor colocou naquele lugar. Deus não movimentou ele nem para lá nem para cá. Eles tiveram que navegar perto delas. Eu e você, se quisermos que a nossa peregrinação desse mundo seja um pouco mais fácil, seja um pouco mais leve, se torne um pouco mais tranquilo, nós precisamos da proteção do Senhor em meio às nossas dificuldades. Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida. Deus quer cumprir esse propósito na nossa vida. E nós podemos contar com a sua proteção no meio das lutas e no meio das dificuldades. Amém? A fraca ainda disse amém. Está fim do gosto melhor, não é não? Eu quero então já concluir dizendo o seguinte: a solidão, a falta de recursos adequados e as dificuldades da vida, os perigos do mundo podem nos fazer desanimar, podem nos fazer duvidar do propósito de Deus para nós. Talvez se Paulo tivesse que navegar sozinho, sem amigos, olhando para os recursos que eram escassos e para as dificuldades que estavam pela frente, talvez ele pudesse desanimar. Por isso, eu e você precisamos, assim como ele, da comunhão, da fé na providência e da certeza da proteção do Senhor para caminharmos nesse mundo. Nas nossas dificuldades, nós precisamos disso, precisamos de comunhão com pessoas que nos ajudam a caminhar, precisamos crer na providência do Senhor, precisamos crer na proteção dele, porque ele é poderoso para cumprir o seu propósito na nossa vida. Aquilo que o Senhor quer cumprir na nossa vida, ele tem poder suficiente para cumprir. Ele não tem plano B, ele não tem rascunho. Deus não vai mudando a sua estratégia de acordo com as dificuldades, mas as dificuldades elas estão sujeitas à vontade e à bondade do Senhor. Por isso, queridos, vivermos debaixo do propósito do Senhor é o que vai nos ajudar a manter o ânimo diante das tormentas desta vida, diante das tempestades que estão pela frente, durante a nossa peregrinação nesse mundo. E a minha oração hoje, por mim e por você, é que o Senhor nos ajude, no poder do Espírito Santo, a desenvolvermos a nossa fé dessa maneira. Desenvolvermos uma fé que nos ajude a termos comunhão com pessoas que nos abençoam, e uma fé que nos ajude também a ser bênção na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos ajude nessa noite. A nossa oração é que Ele nos ajude a desenvolver a nossa fé, de modo que creiamos na providência do Senhor e nos submetamos aos seus cuidados, para que sejamos fortalecidos, para que possamos viver de forma mais adequada, mais tranquila, nesse mundo tão maluco como está. O mundo já é maligno. Ontem tivemos assim uma breve discussão, minha esposa e eu, sobre esse assunto. Eu disse assim: Jesus está para voltar. Todo mundo falando que Jesus está para voltar porque as coisas estão difíceis. Eu falei para ela: as coisas sempre foram difíceis
E Jesus sempre esteve para voltar. Não, mas agora está mais. Ele assim, olha, para mim sempre foi assim. Hoje as informações são mais rápidas, a gente vê as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. O pessoal do Hamas lá assou criança no forno, filmou e mandou o vídeo para todo mundo ver. Uma maldade sem tamanho. Mas não é que só agora existiu, sempre existiu. Penso eu assim. Mas que a minha esposa levou aqui que vai se discutir comigo. As dificuldades sempre existiram e continuarão existindo enquanto Jesus não vier buscar o seu povo. Jesus disse que seria assim. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, aqueles irmãos já estavam esperando Jesus voltar. Irmãos, não tem mais nada para se cumprir. Tudo que está na palavra de Deus se cumpriu, já aconteceu. Jesus pode voltar a qualquer instante. E isso já faz muitos anos. Mas enquanto ele não vem, nós temos uma caminhada para vencer. Nós temos que sermos fiéis ao Senhor, permanecermos firmes no propósito, continuar peregrinando. Nossa vida nesse mundo é uma peregrinação. Nós não estamos em casa, irmãos. Nós não estamos em casa. Essa não é a nossa casa. Esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo, por mais coisas lindas, maravilhosas e belas que tenha, não é o nosso lugar, não é a nossa casa, não é o lugar perfeito. A gente vê a natureza, tanta coisa bonita, tanta praia bonita. Eu gosto de praia. Quanta praia maravilhosa. Quem gosta de pescar, tanto rio bom para pescar. Quem gosta de fazenda, quanto lugar bonito. Eu gosto de praia, quantas praias maravilhosas, mas ainda não é o lugar perfeito. Isso aqui não é o céu. Nossa casa é o céu. E a nossa viagem aqui continua até que o Senhor venha nos buscar. Por isso, irmãos, precisamos, nesta noite, nessa oração que faremos agora, pensar um pouco sobre que tipo de pessoas caminham conosco, que tipo de pessoas nos influenciam, que tipo de gente a gente ouve, que tipo de amizade nós temos cultivado. Nossas amizades nos ajudam a melhorar, ou nossas amizades nos afastam de Deus? Nós possamos, nessa noite, refletir sobre isso. Que nessa noite nós possamos também refletir sobre como temos nos relacionado com a providência de Deus. Temos crido que o Senhor é suficiente para suprir as nossas necessidades? Ou temos vivido como quem acha que é na força do nosso braço que a gente vai dar jeito na nossa vida? Que é por causa da nossa sabedoria, da nossa inteligência, que a gente vai conseguir fazer as coisas dar certo? Precisamos meditar um pouco sobre como temos lidado com a questão do medo. Temos crido que o Senhor é suficiente para nos guardar e nos proteger? Ou temos vivido com medo nesse mundo, apavorados, como se algo terrível fosse acontecer a qualquer instante, como se a gente não fosse dar conta, como se a gente não fosse conseguir? Irmãos, o Deus Criador é o Deus provedor. O nosso Senhor é aquele que criou todas as coisas, é aquele que mantém todas as coisas. Aleluia. Tem uma corrente que acredita que Deus criou o mundo, deu corda e deixou o mundo à sua própria sorte. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que o nosso Deus é bom. Ele é o Criador. Ele é o provedor. É aquele que mantém todas as coisas pelo seu poder. É aquele que está presente, que se importa conosco, está do nosso lado. E é suficientemente poderoso para cuidar de cada um de nós, de cada detalhe da nossa vida, até que Ele venha nos buscar. Amém? Por isso, você precisamos orar nessa noite e crer nesse Deus que nos ajuda nos nossos relacionamentos, nas nossas necessidades e nos livra de todo mal.
Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, uma vitória para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, uma vitória para alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui peregrinando por esse mundo, Pai. Somos todos peregrinos, Senhor. Embarcamos uma viagem em direção à nossa casa, a casa de onde viemos e para qual estamos retornando. Mas esta, Senhor, não é só uma viagem de retorno para casa, porque nessa viagem temos a responsabilidade glorificar o teu nome. Essa viagem temos, ó Senhor, o compromisso de anunciar o teu reino. Nessa viagem, ó Senhor, temos, ó Pai amado, a incumbência de manifestar a tua glória, Senhor. E não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos uns dos outros. Senhor, nós precisamos da fé, precisamos de coragem, precisamos confiar na providência e na proteção do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor segure na nossa mão e não solte. Precisamos que o Senhor nos leve, Deus amado. Porque as dificuldades são grandes, o caminho é difícil, é inóspito. As lutas são reais. Ó Deus, temos à nossa volta o pecado que tão de perto nos assedia. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como diz a tua palavra. E nem sempre temos a sabedoria necessária para escolher os relacionamentos certos. Nós cantamos agora que seremos fiéis ao Senhor, mas não podemos fazer isso sozinhos. Se o Senhor não nos ajudar, seremos infiéis. Se o Senhor não nos ajudar, Deus, não saberemos, ó Deus amado, construir relacionamentos. Não saberemos, ó Deus, andar na equipe certa nessa nossa peregrinação. Nos faltará a companhia adequada nos momentos de dificuldade. Senhor, se o Senhor não nos ajudar, Pai, nós vamos murmurar. Quando os recursos faltarem, nós vamos blasfemar contra Ti. Quando as dificuldades se apresentarem, Senhor, nós iremos amaldiçoar o Senhor. Nós não queremos isso, Senhor. Guarda-nos disso, Pai. Ajuda-nos a confiar na divina providência. Ajuda-nos, ó Deus, a dar passos em direção ao destino que o Senhor planejou para nós, ainda que não vejamos a providência do Senhor para a caminhada até o final. O Senhor Jesus enviou os seus discípulos dizendo: não levem 2 túnicas, não levem dinheiro, não levem provisão para a viagem.
digno ao obreiro do seu salário, vocês vão oferecer de graça o trabalho de vocês. Quando eles retornaram, o Senhor perguntou se faltou alguma coisa, eles disseram que não faltou absolutamente nada. Ensina-nos a confiar que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, Senhor. Ensina-nos a crer que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é a nossa proteção, que o Senhor é o nosso abrigo. Ensina-nos a nos escondermos debaixo das tuas asas e desfrutarmos da tua segurança, mesmo em meio às tribulações e tempestades dessa vida, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ensine, ó Deus amado, a nos submetermos à tua proteção e à tua vontade. Que o teu Espírito Santo nos ajude a corrermos para o esconderijo do Altíssimo, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós sabemos, ó Deus amado, que quando o Senhor quer nos buscar, teremos que encarar esse mundo e as dificuldades que fazem parte dele. Pois entendemos hoje pela tua palavra que é possível que caminhemos, ó Deus, com esperança, com alegria, com fé, se o Senhor estiver do nosso lado, se o Senhor estiver conosco. Por isso, Deus, pedimos, cumpra o teu propósito nessa vida, para que possamos desfrutar também das tuas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez essa noite. Obrigado pelo privilégio de poder te adorar, poder dizer com palavras, com canções, com cânticos, o quanto nós te amamos, o quanto desejamos estar na tua presença, nos derramar diante de ti como cantamos aqui hoje, Pai. Obrigado por tudo isso, por esse tempo tão precioso, por irmãos tão preciosos, Pai, por essa comunidade que o Senhor nos providenciou, nos proporcionou, que ela possa crescer cada vez mais. Que pessoas que estão andando sozinhas encontrem abrigo nesse lugar. Que pessoas que estão desesperadas, desesperançadas, encontrem alento e encontrem, ó Deus bendito, assistência aqui neste lugar. Que pessoas que estão, ó Deus amado, desesperadas, amedrontadas, pessoas que estão vivendo em pânico nesse mundo sem saber o que fazer, encontrem segurança neste lugar. Não por nossa causa, mas por causa da tua presença em nós, por causa da tua presença aqui, Senhor. Leva-nos debaixo da tua graça. Dê uma semana de bênção a cada um, Pai. E mais uma vez eu te peço, Senhor, por esse bairro, Senhor. Amanhã nós distribuiremos os panfletos do convite do culto de ação de graças. Que cada convite desse seja uma semente. E que o Senhor esteja preparando a terra onde ela será lançada, para que o fruto glorifique o nome do Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Aleluia. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, onde quer que ele esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Aleluia. Sentai-nos, faça a sua oração de gratidão, enquanto